Hoje eu estou no Café com Leitura com a professora Tânia, com os alunos e escritores Rayana, Natan e a escritora Samira. Professora Tânia, como ocorreu essa descoberta, esse presente, ter alunos escrevendo? Olha, presente mesmo, viu? Presente poder estar aqui com vocês, né? Fazendo parte deste projeto, Leitura com Café. E o café está gostoso. Um presente, poder conhecer de perto escritores, né? Poder fazer parte também do dia a dia destes escritores. Não sou responsável por isso, né? Mas me sinto presenteada por isto. Samira já foi nossa aluna aqui no Vercelino, né? Já lançou um livro, que é este aqui, né? E agora a gente tem esses dois que estão cursando, né? Agora com a gente pelo modo virtual e estão nos dando esse presente também de declarar que são escritores, né? Muito bom. Esta é a palavra, presente. Em nome de todos os professores pelos quais vocês já passaram, lá no ensino fundamental, aqui no ensino médio, eu acho que todo mundo se sente como a gente está se sentindo, né? Presenteado, independente da profissão que cada um queira ter, né? Mas já está demonstrando que quer ser escritor. Nossa, é uma delícia. É uma delícia. Certo? É isso. Sim, né? É um presente, é uma emoção a qual a gente já, desde o início, parabeniza vocês por essa atitude, viu? E por estar aqui conosco no Mundo da Leitura. E, Rayana, como iniciou esse projeto? E ter amigos participando da história? Na verdade, foi uma coisa que surgiu, assim, bem do nada. Enquanto a gente estava numa aula vaga, eu estava escrevendo, né, sobre uma outra história minha. E enquanto eu escrevia, meus amigos estavam conversando perto de mim. E aí eu perguntei para eles, mas brincando. Eu perguntei, vocês também não querem escrever uma história junto comigo? E aí, na hora, assim, eles super toparam. E eles ficaram até empolgados, criaram os personagens e até me ajudaram com as ideias. No ensino fundamental. Isso. Ok, né? Então, reforçando que a professora Tânia iniciou lá no Fundamental. Sim, pelo Fundamental. Ok, ótimo. O que motivou você a escrever? Como era uma história em conjunto e como meus amigos também participaram, eu fiquei bem empolgada em continuar escrevendo. E também porque eles chegavam e me perguntavam, você já escreveu o capítulo? Como que ele tá indo? Você precisa de alguma ideia? E aí eu me senti mais motivada ainda em continuar escrevendo. A leitura tem auxiliado você na escrita? E de que forma? Eu acredito que a leitura ela nos auxilia de muitas formas. Por exemplo, ela nos ajuda a ter mais criatividade e nos gera mais conhecimento sobre algum assunto, dependendo do que a gente lê. E também ela nos ajuda a adquirir mais vocabulário. Então, eu acredito que foi dessa forma, e é dessa forma que está acontecendo, que a leitura está me auxiliando bastante na minha escrita. Natan, qual personagem você criou? E comente sobre essa personagem. O personagem que eu criei se chama Dominique. O Dominique é um jovem de 28 anos. Ele é um chefe de cozinha francês famoso. E ele foi chamado para ser jurado de um programa de gastronomia. Rayana e Natan, vocês têm alguma pergunta para fazer para a escritora Samira? Sim. Enquanto você escrevia e pensava na sua história, houve algum momento que lhe faltou criatividade e o que te ajudou a trazer essa criatividade de volta? Então, isso aconteceu algumas vezes, mas igual você comentou dos amigos virem, perguntarem, você publicou o capítulo? Isso me ajudou, me inspirou bastante, me ajudou a continuar escrevendo. E música é a fonte de inspiração, assim, universal. A música ajuda bastante, concordo.
Samira, eu queria saber qual foi a parte mais fácil da escrita para você? Então, a parte mais fácil da escrita pra mim foi desenvolver a protagonista. Porque a minha protagonista, eu sempre falo isso, eu gosto de falar isso, que ela é uma personagem pra você se identificar. E como o meu livro gira em torno de amor platônico, que todo mundo já passou por isso, né? Quando você é jovem, você já passou por isso. Eu acho que foi a parte mais fácil, porque é um sentimento universal, igual a protagonista. Quando você teve a ideia da sua história, você já pensava em fazer um livro? Na verdade, não foi totalmente por acaso, porque quando a gente é adolescente, a gente tem aquele sentimento de, nossa, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, ninguém me entende. E eu passei por isso também. E a minha saída, como eu ia conseguir falar com as pessoas sobre o que eu tava sentindo, era por meio de histórias, né? Pelo meu livro, era mais um desabafo. Então, eu acabei postando no Wattpad, né? O Wattpad é super famoso por causa das histórias. E aconteceu tudo o que aconteceu. Eu mandei a história para a editora gostou, muita gente leu a minha história e foi. Acho que todo mundo começa pelo Wattpad. O Wattpad motiva muito a gente a escrever história. Samira, eu gostaria de saber uma coisa. O que te inspirou a escrever o seu primeiro livro? Igual eu comentei na primeira entrevista que a gente teve aqui no Café com Leitura, é aquele sentimento de amor platônico que todo mundo sente, sabe? É aquele amor que você olha pra pessoa quando você é adolescente e, nossa, aquela pessoa é tudo pra mim, foi isso. Foi esse sentimento que todo mundo já passou por isso, né? E é literalmente isso. Eu pesquisei e vi que a doença de Hanahaki é uma doença literária. Ou seja, ela não existe no mundo real. Porém, ela é conhecida em fanfics, MVs, music videos de K-pop e tudo mais. E ela é bem conhecida, assim, pela cultura asiática, pro lado mais do japonês. Eu queria te perguntar, quando foi a primeira vez que você ficou sabendo sobre a doença de Hanahaki? E quando você viu, você logo se interessou em criar uma história sobre isso ou isso veio com o tempo? Então, eu gostei muito dessa pergunta porque eu queria que alguém tivesse me perguntado isso há muito tempo. Eu conheci a Hanahaki no mesmo dia que eu escrevi o primeiro capítulo, que foi num sábado. Eu tava na aula de inglês e eu tinha salvo essa história pra ler depois. Era um capítulo só. E eu queria achar essa história pra poder mostrar pra vocês, porque foi uma coisa muito tocante. Eu li aquilo e parece que era comigo. E foi, assim, uma inspiração certeira. Era a história de um rapaz que tava prestes a morrer de Hanahaki e ele deixou uma carta pra pessoa que ele amava. E, nossa, quebrou meu coração aquilo. A Samira de 15 anos tava, assim, em choque. E foi isso. Eu descobri por causa dessa história e depois eu fui procurar mais. Só que eu não achei muita coisa. Tipo, no Wattpad tinha algumas histórias, mas nenhuma foi tão impactante igual aquela. E não tinha muita informação. Então eu aproveitei para adicionar algumas coisas. Samira, o quanto tempo você demorou para escrever o seu primeiro livro? Então, eu demorei por volta de 6 meses, porque eu comecei em 2017 e terminei em 2017. Eu comecei depois das férias de 2017. Você escreveu muito rápido. A minha história, eu tô com ela desde 2017. Ainda eu fui adaptando, né, conforme foi passando o tempo. Mas eu acho que se eu tivesse escrevido naquele tempo, ela não ia ficar tão boa igual agora que eu adaptei e tudo mais. Queria te fazer uma última pergunta, queria te perguntar se a doença que você criou, a Hanahaki, ela é a mesma doença padrão que foi criada ou você adaptou ela para sua história? Então, duas coisas sobre você falar que você tá demorando com a história. Eu super te entendo, porque tem eu tô escrevendo meu segundo livro.
E eu tenho os primeiros rascunhos desde que eu tinha 10 anos de idade. Então é, tipo, muito tempo. Eu vou escrevendo sempre, ele tá na 4ª ou 5ª correção já, edição. Então, sobre Hanahaki, como eu não achei muita coisa, eu tive que acrescentar. Então, os 3 estágios, por exemplo, foi o que eu coloquei. E também a cura, porque eu achei assim, no meu livro, a protagonista, ela era uma pessoa que não tinha muita vontade de viver. Então, se ela tivesse a oportunidade de morrer do jeito mais bonito possível, sem sofrer nem nada, ela só ia. Então eu queria dar esse contraponto, tipo, tem a cirurgia, que ela consegue se curar e tudo mais. Você tem alguma pergunta a mais para fazer, Rayana? Sim. Hoje em dia, depois de você ter publicado o seu livro, quando você relê ele, você pensa, caramba, eu podia ter colocado outra coisa aqui, eu podia ter mudado esse ponto. Então, isso é interessante porque... Como é que eu posso falar isso? Eu acho que seria injusto eu mudar alguma coisa do enredo, sabe? Porque, tipo, uma palavra aqui ou outra, talvez seria melhor se eu tivesse corrigido isso. Passou tal coisa da correção, então tem uma palavra errada ali. Com certeza mudaria. Só que da questão do enredo, eu acho que seria muito injusto com a Samira que escreveu Hanahaki, a Samira mais jovem, a Samira ingênua. Eu acho que, como é um livro muito importante pra mim, se eu mudasse uma coisa desse tipo, seria injusto. Porque aquele livro, ele não é perfeito, mas ele é perfeito pra Samira de antes. É perfeito porque os sentimentos dela estão ali, sabe? Tanto é que eu não consigo ler o meu livro, tipo... Eu não consigo ler ele, porque é uma coisa muito forte, sabe? Então, não é um livro que você lê e você fala, nossa, hoje eu vou num piquenique super feliz. Não, você lê aquilo e o seu mundo desaba, porque é uma coisa, assim, muito pesada. São sentimentos que remetem todo mundo que lê. Eu não sei se foi com você assim, professora, que quando você lê, você fala... Você pode até lembrar de alguma coisa que aconteceu no seu passado. Faz lembrar, tem... São sentimentos envolvidos Exato. ali. Você os sentiu, você se pôs ali, né? Então talvez por isso seja difícil esta releitura aí, Sim. né? Mas são personagens, são situações que nos remetem ao nosso interior, sim. Uhum. Exato. Né? E é um livro também para a gente ler, assim como os demais, né? É um livro para a gente ler mais de uma vez, porque cada vez que a gente for ler, a gente vai encontrar alguma identificação ali que a gente deixou passar batido, né? Exato. São experiências, leituras são experiências, né? É isso. Samira, você tem alguma pergunta para os escritores? Tenho sim. Deixa eu te perguntar, qual a parte mais difícil pra você na escrita? Às vezes, eu tenho uma ideia, assim, muito incrível na minha cabeça. Às vezes eu imagino exatamente o que o personagem tá falando, as ações dele. Às vezes é muito difícil, assim, eu passar isso pro papel. Às vezes, não é sempre, às vezes acontece. Às vezes também eu fico preocupada com os detalhes que eu coloco, descrevendo as características dos personagens, o ambiente que eles estão, ou até mesmo algum objeto que talvez eles estão segurando, que faz parte da história, que seja muito importante para o desfecho. E aí, conforme, por causa disso, eu vou diminuindo os detalhes. Porque às vezes eu fico, caramba, às vezes tem muito detalhe e eu acho que vai ficar uma leitura cansativa, aí eu vou diminuindo e colocando detalhes mais importantes. Interessante sobre essa parte dos detalhes. Como eu tinha comentado com a gente em off aqui, eu vou só repassar porque é igual um desenho. Quando a gente desenha, cada um tem um traço. Então, você pode ser um artista incrível, mas o traço é só seu. Escrita é a mesma coisa, então não se preocupa em ficar tirando uma parte que é sua, tá bom? Outra pergunta. Você tem algum objetivo com o seu livro? Quer que as pessoas sintam alguma coisa? Na verdade, eu não tenho exatamente um objetivo para alcançar. Na verdade, quando eu tô escrevendo, eu tenho um sentimento, assim, muito incrível dentro de mim. Porque eu estou com personagens que eu criei, com o ambiente que eu criei, tá tudo na minha imaginação. Então, enquanto eu tô escrevendo, eu tento ao máximo me sentir dentro daquele personagem.
me colocar naquela posição daquele personagem, sobre o que ele tá sentindo, os pensamentos dele e tudo mais. Então, quando uma pessoa for ler alguma coisa que eu escrever, algum capítulo, enfim, eu quero muito e eu espero que ela sinta as mesmas emoções do personagem, entenda por que ele tá fazendo tal ação, por que ele falou tal coisa, e é isso. Ok. Nata, deixa eu te perguntar, você comentou do seu personagem, né? Como foi desenvolver um personagem? Você tem alguma inspiração? Sim, né? Porque com a inspiração nós podemos falar coisas diferentes, escrever coisas diferentes. E todo escritor tem uma inspiração, ele se inspira em alguma coisa para escrever ou comentar sobre ele. E o nome do personagem Dominique. Dominique, é um nome imponente, assim. O nome do personagem, né, sendo Dominique, é imponente, né? Já é pretensioso, não é? Ele já começa forte. É verdade, o nome dele inspira uma fortaleza mesmo de personagem, parece. E nos dá curiosidade para ler isso, hein? Nos dá curiosidade para ler, muita mesmo. Eu garanto que quem ouvir vai querer saber, nossa, que história é essa que tem um monte de detalhe? Eu quero ler isto. Que personagens são essas? Que um pensou, o outro pensou, porque geralmente é um escritor que pensa a sua gama de personagens, né? E aí vocês estão compondo, né? E vocês têm coadjuvante também, que é a Francine, né? Que está ali auxiliando. E então é uma história composta por algumas mãos aí, né? Então dá curiosidade para a gente saber que história é esta, que história é esta. É verdade. Então, para você, inspiração é muito importante, né? Você tem alguma fonte de inspiração? A inspiração para mim é porque quando eu leio alguma coisa, eu me inspiro ou em filmes, ou em música mesmo, nós pode interpretar ela na escrita, ou arte, tudo que é na arte tem uma inspiração, toda arte tem a inspiração, eu pego essas inspirações para mim e junto, e acabo criando uma coisa que eu quero, uma escrita que eu quero. Obrigada, escritores. Obrigada, professora Tânia. Tem algum comentário, algo para dizer? Além do que eu já disse, né, além eles estão nos dando um presente, eu me sinto realmente presenteada. E por isso eu quero agradecer. Eu agradeço mesmo. Vocês não sabem a parte importante que vocês estão fazendo na minha história como pessoa, né, que é uma satisfação ter vocês como alunos e como professora. Eu acho que eu vou me repetir aqui, mas eu preciso agradecer, então, vocês por essa disponibilidade de aceitarem também compartilhar essa história, né? Que é importante para a gente como professora, não ia deixar isto não ia deixar isto escondidinho aí. Né? É importante mesmo a gente poder partilhar isso. Vocês partilharam com a gente e a gente partilha com as outras pessoas. Né? É um alento isto. É um presente, é uma satisfação saber que vocês estão trilhando este caminho. Né? Agradeço, então. Em nome de todos nós do Vercelino, eu agradeço. Né? Gratidão, Tânia, por dividir esse presente com o mundo da leitura. Gratidão também a Francine, nossa auxiliar, né, de roteiro e comunicação, está escondidinha aí, mas está trabalhando aqui também. Obrigada também a toda a equipe Vercelino, aos Proatex, Arione e Renata. E assim, vocês são joias da Escola Vercelino. E tem muito, muito mais. Palmas para todos.